que há como a gente se proteger? Nos últimos dias, nós acompanhamos o surto da doença num navio que saiu da Argentina, aqui pertinho da gente, rumo à África. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, foram 11 casos, 3 pessoas morreram. A hantavirose é pouco falada e no Brasil ela está presente há mais ou menos 3 décadas. Eu estou recebendo hoje o infectologista e médico de viagem Célio Vital, que já me deu uma aula aqui, pessoal, por isso é importante que vocês prestem atenção nessa conversa, porque a informação é o caminho para a prevenção, né, Célio? Obrigada por ter vindo, viu? Boa tarde, Mônica. Boa tarde a todos. Então vamos falar, porque assim, a gente parece que fica meio assustado em relação a isso. Vamos entender primeiro, o que é esse vírus? Então, o hantavírus ou hantavirose é uma doença causada por exposição ao roedor, ou especificamente os dejetos dele. No caso seria as fezes, a saliva e também a urina do rato. No caso aí. E aí, no caso, a gente viu essa situação ali, ele é tipicamente da zona rural, esse roedor transmissor da doença? Então, a doença causada pelo hantavírus, ela tem ligação direta com a exposição a esse roedor. E esse roedor é o roedor específico de meios silvestres, meios rurais mesmo. E para cada tipo de roedor, eu tenho um hantavírus específico daquele roedor. Então, como a distribuição de roedores ela é grande no mundo inteiro, nós temos casos de hantavirose em várias partes diferentes do globo terrestre. Então, para cada local eu tenho um hantavírus específico. Né? Esse que foi verificado ali nesse cruzeiro é específico ali da região da Argentina? Exatamente. Essa é uma variante chamada Andes. É uma variante exclusiva dessa região. E essa é uma variante que tem uma peculiaridade. É a única variante de hantavírus conhecida que possibilita a transmissão pessoa a pessoa. Não há outra hantavirose que causa isso. E foi o que aconteceu. A gente viu que uma pessoa que andou por aquela região ali entrou no navio e foi infectando. É uma transmissão rápida? Então, depende muito de quanto você está próximo à pessoa. É uma doença de transmissão que você tem que ter um contato muito estreito com ela. É muito diferente do Covid, por exemplo. O Covid, você não precisa ter uma transmissão de contato tão próximo. Então, os casos de transmissão pessoa a pessoa por essa subvariante, essa variante antes, você tem que estar muito próximo da pessoa para que você possa adquirir ela. No caso específico do cruzeiro, é um casal que manifestou a doença. Começou o caso índice no homem, né? No senhor de 70 anos de idade. Eles embarcaram em torno ali do dia 5 de abril nesse cruzeiro e ele foi manifestar a doença e óbito ali em torno do dia 11 de abril. A esposa dele ficou grave e faleceu no dia 26 de abril. E o terceiro caso e o último é uma alemã, que estão tentando estabelecer qual o vínculo que eles tiveram, qual o tipo de exposição que eles tiveram, né? Que faleceu ali no dia 2 de maio. Os 3 óbitos documentados seguem essa sequência. Esse casal de holandeses, esse é o considerado o caso índice, é o chamado paciente zero. Tá? Esse paciente zero é onde foi a primeira identificação. E o que se sabe até agora é que eles fizeram uma viagem de período longo ao longo do Chile e da Argentina. Que esses locais são específicos onde tem um roedor, que é o roedor que tem essa hantavírus, que é a variante Andes. Ele não tem, você não encontra essa variante em outro local. É uma doença de período de incubação longo. Então, ele possivelmente adquiriu a doença muitos dias, né? Você pode levar uma semana, até 6 semanas para manifestar. E ele foi manifestar a doença dentro do navio. Dentro do navio fechado, né? Aí o potencial de se expor a doença e transmitir às outras pessoas num local que é confinado, viagens de cruzeiro, por exemplo, são lugares as pessoas estão muito próximas umas das outras. Né? Os lugares são muito fechados. E as pessoas compartilham os mesmos recursos, né? O mesmo recurso, a mesma fonte de água, a mesma fonte de ar-condicionado, mesma fonte que você elimina os dejetos. Então, é um local muito propício para a transmissão de doenças, pela peculiaridade que é um cruzeiro. Quer fazer uma pergunta, doutor Célio? Ele é infectologista e também médico de viagem. A gente vai abordar os cuidados que a gente tem que tomar. De repente você tem uma viagem programada, não sabe o que fazer, é importante que a gente entenda. 99897.000 é o meu WhatsApp. E aí, diante dessa situação, né, até a última notícia mais recente, é que essas pessoas que estiveram ali devem ficar em quarentena, ou seja, vão ficar isoladas por um período ali significativo para poder avaliar. A OMS já está tomando algumas providências, porque esse é o protocolo, né, doutor Célio? Tudo é muito rápido, né? Quando
o primeiro caso teve óbito, né? E um óbito de evolução, às vezes, incomum, dentro do navio, existem protocolos próprios para esse tipo, existe investigação para isso aí, principalmente pela peculiaridade que é um cruzeiro. Então, o diagnóstico laboratorial saiu na África do Sul. Então, quando ele mesmo já deu suporte e já notificou que era uma hantavirose, os outros 2 casos também foram notificados, o resultado saiu pela Alemanha. E isso já toda a organização tem um método para você isolar o local, tentar identificar exatamente o que está acontecendo, qual é o agente infecto-contagioso, se tem potencial de transmissão pessoa a pessoa, e rastrear os possíveis casos secundários. Quem teve contato com o caso zero, o caso paciente zero, caso índice, né, para que você possa conter. Então, essa preparação e resposta, ela existe. Nós vamos ver isso aí com uma certa frequência. Doença infecto-contagiosa dessa forma vai aparecer cada vez mais frequente. A gente vai ter cada vez mais ciência disso, né? Desde a pandemia do Covid, a gente tem visto que as pessoas estão mais familiarizadas de como isso funciona. Isso tudo está seguindo um processo que a organização faz. Então, isso é para a própria segurança, porque é uma doença de interesse público, de saúde pública. Eu quero voltar depois a falar sobre essa questão. A gente vive mudanças climáticas significativas, né? Perímetro urbano com a zona rural, uma linha tênue entre as duas, né? Quero voltar a falar sobre isso também. Mas agora, para as pessoas que estão, a gente que está aqui no Brasil, próximo à Argentina, é motivo de pânico, de alerta? Quais são os cuidados que a gente tem que tomar diante, né, do que a gente está vivenciando nesse momento? Então, você vai ter risco de voltar em hantavirose se você tiver contato com o roedor que transmite, ou se você tiver contato com esses dejetos, esse material dele, material fecal, urina ou saliva. Né? Tá? Se você não tiver contato com esses agentes, você não vai contrair hantavírus. E lembrando, a transmissão pessoa a pessoa é exclusiva dessa variante antes, que a gente não tem caso documentado dessa variante do Brasil. Não faz parte porque o roedor não está aqui. Então, se você tiver contato com o roedor específico da hantavirose, você vai adquirir ele. Nós temos o hantavírus aqui da nossa região? Temos. Aqui do Cerrado? Existe. Existe o roedor que chama Bolomys lasiurus. É um roedor específico do Cerrado. Ele mora aqui no Cerrado. Ele tem nessa região nossa toda aqui. E existe o hantavírus específico desse roedor. Existem as variantes brasileiras já identificadas? Existe a variante brasileira identificada. São 2, a Juquitiba e a Araraquara. Essas regiões todas do Cerrado, existem essas variantes aqui. Então, se você expor a esse roedor, especificamente a esses aerosóis que podem vir das fezes ou da urina, você pode adquirir a doença. Mas você vai ter isso no meio rural, onde esse roedor está. Então, o risco é se você estiver nesses locais. O caso específico da Argentina, esses viajantes. Se o propósito da viagem dele é um propósito que ele tem contato com o meio rural, que ele tem contato com florestas, né? Existem orientações específicas para esse tipo de atividade, para aquela região. Então, por isso, medicina de arte trata muito disso. Tem doenças que são exclusivas daquele local e as pessoas não têm o menor domínio disso. E é justamente nesse sentido, de entender o itinerário, o destino, a pessoa que vai fazer a viagem, se ela tem algum problema de saúde prévio, e a atividade que ela vai realizar nesse local, e a gente faz uma análise de risco específica para esse caso, eu consigo ter estratégias de prevenção específicas para esse caso. Interessante. Antes da gente fechar esse primeiro bloco, como se trata, né, de um roedor que está lá na zona rural? Eu tenho meu sítio, eu tenho minha chácara, mas assim, não vivo lá, né? Eu vou esporadicamente. Eu tenho que tomar cuidado em relação a isso quando eu vou para lá? Quais são os cuidados, doutor Célio? Primeiro, você tem que... O roedor, ele vai procurar alimento, ele vai procurar lugar onde tem alimento. Então, você tem que deixar a sua casa com os alimentos, o local lá, tudo muito bem acondicionado, hermeticamente acondicionado, em vasilhas de plástico, que você não deixa os alimentos expostos. Se você for um sítio que tem ração para cachorro, ração para galinha, esses locais são como se fossem paióis, né? Eles têm que ter telas muito finas para evitar a entrada do rato. Existe um controle ambiental de rato, se você tem dúvida, tem empresas que trabalham com isso, que vão fazer um manejo adequado. A gente não está autorizado aí colocar veneno em qualquer lugar, não é assim que funciona, porque inclusive pode ser um risco para nós e até causar algum desequilíbrio ecológico, até contaminar lençóis freáticos, enfim, né? Então você tem que ter um controle se for uma coisa mais extraordinária. Mas se você for visitar a sua casa de veraneio, fica muito tempo fechada, ou quiser limpar um local que é um galpão, onde você guarda ração, orientação é você colocar uma máscara, se possível, né? Colocar luvas. Você não chega e já limpa o local.
Você joga água com água sanitária lá, deixa molhado o local primeiro, exatamente, o solo, onde potencialmente pode ter isso, espera um período, a água sanitária é viricida, ela é inativa para depois você efetuar a limpeza. Porque essa é uma das principais formas de aquisição da doença. Você vai causar algum tipo de perturbação naquele solo, as fezes estão ressecadas, você gera o aerosol, você inala o aerosol. Então é essa forma que você transmite a doença, no caso a hantavirus. Essa conversa continua com o Dr. Célio Vital, que é infectologista, médico de viagem. Já tem perguntas aqui para o Dr. Célio, olha, a Eliane, a Rejane e o Thales também que estão participando conosco. Já volto com o Dr. Célio, tá, Célio? A gente aqui hoje, nós estamos falando sobre o hantavírus, a hantavirose, né? Há quase 3 décadas o vírus circula no Brasil e a gente está trazendo essa informação que é tão importante para que estejamos todos atentos. O Thales quer saber, ele ficou meio confuso. Hantavírus e hantavirose são a mesma coisa? O hantavírus é o agente, né? É o a agente. hantavirose é a doença que ele causa. E aí, os sintomas, Dr. Célio, vamos entrar nessa questão dos sintomas para que as pessoas possam tirar suas dúvidas. Eles, às vezes, são muito parecidos com doenças que a gente está acostumado, digamos. Sim. Digamos, dengue, covid, não é? A hantavirose tem 2 doenças, tem 2 síndromes identificadas para a hantavirose, né? Existem os hantavírus do Velho Mundo, que acontecem na Europa e na Ásia, que causam uma síndrome chamada febre hemorrágica com síndrome renal. É uma doença que compromete o rim. O paciente pode estar em insuficiência renal, vai para a hemodiálise, mas a mortalidade é baixa, em torno de 1 a 3%. A síndrome relacionada ao hantavírus do Novo Mundo, que são das Américas, esse é a síndrome pulmonar pelo hantavírus, mais precisamente a síndrome cardiopulmonar do hantavírus. É uma doença que compromete o pulmão, o órgão-alvo é o pulmão. Então, os sintomas inicialmente são sintomas de doenças que normalmente acometem todos nós, aí, febre, calafrio, dor no corpo. Náuseas. Né? Náusea não é tão comum, né? Tá. Não é uma doença assim, tão comum. Pode ter dor abdominal, descrita na forma renal, na forma do Velho Mundo, né? Mas são sintomas que lembram muito gripe mesmo, né? E é uma doença de evolução rápida. E quando o paciente procura um atendimento, normalmente a gente já procura crítico, já procura um atendimento muito grave. E esse primeiro atendimento, por ser muito rápido, às vezes não se pensa tanto nesse diagnóstico. Pensa em outros diagnósticos mais comuns, como a própria pneumonia pelo vírus influenza, que é o vírus da gripe. Existem algumas alterações laboratoriais que são muito parecidas com o dengue, né? O hantavírus da plaquetopenia, da hemoconcentração, são alterações que a gente vê em pacientes com dengue, pneumonias atípicas, então ele acaba sendo conduzido o caso como se fosse uma entidade que não é o hantavírus. E aí vem um tratamento que não deveria ser. Para esse tipo de paciente crítico, o suporte vai ser o mesmo, né? Seria um paciente que o suporte é praticamente o mesmo. Mas existem algumas peculiaridades, se você dá um volume muito grande, faz parte do tratamento você fazer volume do paciente, da hidratação e fazer soroterapia nele. Se você for um volume muito alto, você pode piorar o quadro dele, se você não souber interpretar isso com muita exatidão. Então, possivelmente tem diagnósticos de hantavirose que acabam não sendo feitos porque, como o paciente chega muito grave, é uma doença de incidência que não tão alta, né, baixa, não se tem tantos casos, né, e raramente as pessoas acabam perguntando a epidemiologia do doente. O paciente está muito grave, ninguém vai perguntar se ele teve contato com o meio rural, se trabalha no meio rural, se ele teve um contato com o meio silvestre, roedor, enfim. Então o diagnóstico às vezes pode passar despercebido, casos não são documentados. E não tem tratamento, né? Não existe um tratamento específico para o hantavírus, não existe um antiviral específico, tem vários estudos que foram feitos, ainda não tem nenhuma medicação que é considerada segura e eficaz para ele. Deixa eu trazer aqui, ó, a Cristiana, esses roedores que aparecem de vez em quando na nossa casa, né, transmitem essa doença? Então, novamente, o roedor específico para isso é um roedor silvestre. A gente não tem esse roedor dentro da área urbana. Todo roedor potencialmente para transmitir alguma doença. A mais conhecida de todos nós é a leptospirose. Tá? É uma doença que a urina do rato pode transmitir. Então, esses roedores que estão dentro da região urbana podem transmitir outras doenças, pouco provável que hantavirose. Agora, a gente mora no local de Cerrado, Uberlândia, nós temos uma interface entre a área urbana e a área silvestre muito estreita. Eu fiz um voo recente, tirei uma foto, pela janela você vê a linha da cidade e logo seguindo uma interrupção e a linha do Cerrado.
Então, nós estamos muito próximos do cerrado e esse roedor fica no cerrado. Os casos anteriores de hantavírus que tive na nossa região, especificamente até Uberlândia, um dos casos foi nessa região aqui do bairro Moarama mesmo, né? Que o cerrado é muito próximo aqui e a casa é considerada uma região periurbana e provavelmente o roedor, mesmo sendo silvestre, ele procurou alimento na casa dessa pessoa, a pessoa expôs a fezes do rato, fez o quadro de hantavírus e a paciente foi um caso grave e faleceu no caso. Faz muito tempo isso? Tem bastante tempo. Isso aí foi casuística de casos que foi de 1998 até 2005. Em torno de uns 23 casos, você tem uma publicação sobre isso. A Elaine encontrou fezes de rato, na área de serviço e a ração da cachorrinha estava mexida, sabe? Tem algum perigo? Ela falou que jogou tudo fora. Então, assim, jogar a ração fora, eu acho que está correto. Agora, ela tem que entender por que o rato está entrando lá. Então, a ração é um atrativo, você vai ter que ter algum tipo de acondicionamento adequado da ração do seu pet, né? Mais uma vez, lavar o solo, o chão com água sanitária primeiro, não fazer o turbilhonamento primeiro, você joga a água sanitária e deixa a água sanitária agir por um período, para depois você remover usando máscara, usando luva. Se você está vendo roedores com frequência, lembrando que essa é uma zoonose. É uma doença transmitida por um animal ao ser humano. E existe um órgão de competência que é o Centro de Cultura de Zoonoses. Você pode notificar eles, né? Eles vão avaliar a sua residência e vão te dar todo o suporte, toda a assistência para que você não tenha esse tipo de transtorno. A Rejane Luizotti fez uma pergunta muito interessante. Por que para viajar para alguns países o pessoal exige vacinação e outros cuidados, né? E para outros locais não? Como é que é feito isso? Então, hoje, tradicionalmente, a doença pela qual exigem a vacinação é a febre amarela. Febre amarela, exatamente. O que acontece? A doença febre amarela está circunscrita a algumas regiões do mundo. No Brasil é endêmico a febre amarela. Existem alguns lugares que são endêmicos. A febre amarela, o Brasil é um deles. E esses outros países para onde você vai, não tem essa doença. Mas tem o vetor. Então, para que você não leve a febre amarela para aquele outro continente, que você tem que estar vacinado. Que uma vez vacinada, a vacina é muito efetiva, uma das vacinas que a gente tem mais efetividade é de febre amarela, não corre risco de você levar a doença até um país onde não tem a doença ainda, porque senão você pode levar se o vetor está presente, se você for picado, você começa a estabelecer a cadeia de transmissão da doença naquele país onde não tinha. Então, o objetivo, primeiro, lógico, cuidar da saúde individual. Você vacinado, você está protegido da doença. Mas também cuidar da saúde pública, que você não pode ser um vetor de transmissão de uma doença para um local onde essa doença não existe. Aliás, assim, uma recomendação geral é que você não viaje doente. Por favor, né? Se você estiver com algum sintoma, dias antes de viajar, procure uma assistência médica. Da melhor das hipóteses, você não tiver uma doença grave ou transmissível pessoa a pessoa, você vai estar mal, você não está bem, às vezes vai precisar de uma assistência médica lá fora, você vai ter que recorrer a uma assistência, né? Ou você já tem uma doença numa fase inicial que pode ser uma doença grave. Só que você vai complicar lá no outro destino, e a assistência médica ao destino é mais complicado. Então, procurar uma assistência médica antes de viajar, né? Tá. A Eliane pergunta, as agências de viagens notificam sobre alguns riscos em alguns roteiros? Você sabe disso, Célio? Não tenho conhecimento dessa informação, não sei te dizer. Depois a gente vai apurar isso direitinho. Eu falei em relação a mudanças climáticas, a gente está passando, né? O mundo está passando por muitas mudanças e tudo isso favorece ao aparecimento de doenças infecto-contagiosas que nós devemos aí estar atentos? Isso é bem estudado, né? E cada vez mais estudado que o desequilíbrio ecológico e mudanças climáticas impactam em tudo. A ecologia do roedor está vinculada a isso, né? Existem alguns trabalhos publicados que mostram que períodos de mais seca, esse roedor tem menos alimento no meio silvestre e vão procurar a área urbana para poder se alimentar. Então, em tese, você estaria mais exposto a ele também. Mas se vocês puderem consultar na internet, essa é uma reportagem mais ou menos uns 7 a 10 dias, que a Austrália está tendo um boom de roedores, assim, uma quantidade enorme de roedores no país, que tem um vínculo direto com a agricultura e algumas mudanças climáticas. Houve uma oferta muito grande de alimento e aí houve uma superpopulação de roedores. E agora, com a escassez do alimento,
esses estão procurando áreas onde não eles deveriam estar. Então, se você pesquisar bem na internet, isso é fácil de você ver, isso aí você vai ver que os roedores potencialmente podem levar doenças, né? Acho que pouca gente se lembra, mas uma doença muito importante na humanidade, causando as primeiras pandemias, a pandemia que mais matou pessoas no mundo, é roedor. Foi. No caso, a peste negra. Ele que introduziu, foi introduzida dentro da Europa por viajantes, no caso que viajavam pela Rota da Seda. Eles introduziram a doença porque os roedores estavam dentro dos navios. E aí introduziu a doença e o roedor aí, que tem o ectoparasita específico dele, na pulga específica dele, que é portadora da bactéria que transmite a peste negra. Né? Deixa eu trazer uma preocupação da Maria, que tem um coelho e um cachorro e ela mora perto de um córrego. Ela está correndo perigo? Não, assim, se você não tiver contato com o roedor ou os excrementos dele, não é um risco, né? Nós vivemos em um local onde tem Uberlândia cortada por vários córregos, né? Eu acho que você tem que ter cuidado que você tenha aí os métodos de prevenção de que não deixe os animais silvestres entrar dentro de casa. Aquela tela fina que você falou, né? A Catiane, lá do Morada Nova, o mais aconselhável é fazer uma desratização com uma empresa especializada? Imunizar também é prevenir? Então, se você estiver tendo ratos na sua casa, demais, você tem que chamar uma empresa para entender o que está acontecendo, ou no caso as zoonoses, não é comum você ter ratos dentro da sua casa. Ele não está lá por um acaso, deve ter algum atrativo para ele estar lá. Então, procurar uma assistência especializada, ou as zoonoses também, se você vê os ratos lá. Né? A Wanda está preocupada porque ela usa muita semente de linhaça e gergelim. Tem possibilidade de, por exemplo, serem contaminadas por fezes de rato? É difícil, assim, eu estou partindo do pressuposto que o produto já vem com controle de qualidade. Né? As empresas têm controle de qualidade, de modo geral, vêm todas acondicionadas. É preferencial que você compre tudo já lacrado, com as embalagens originais, se possível. Né? O alimento em si, ele está condicionado e está de propriedade de quem vai te vender. A gente tem que entender que ele também tem que ter os cuidados dele. Sim. Então, o ideal é você adquirir o produto já lacrado, vindo de fábrica. E existe uma fiscalização, né? Todos os produtos que são comercializados, existem órgãos competentes para isso. Fiscaliza a qualidade do produto e segurança dele também. E, com frequência, eles são vigiados, né? Sério, e claro que essa questão também das fazendas, já que é um roedor silvestre que está ali na zona rural, tudo isso também existe um manejo para evitar que esses roedores também estejam frequentemente ali, né? Com certeza. Todos, assim, quem mora em fazenda, tem algum sítio ou até fazendas mesmo de produção agrícola, né? Eles têm uma orientação do órgão responsável por isso aí. Eu queria reforçar muito, não tomar iniciativa isolada. Por conta própria, Com certeza. As pessoas às vezes vão querer resolver o problema da forma que eles entenderam ou pesquisar informações com terceiros ou pela internet para tentar resolver o problema. Procure pessoas especializadas para isso, tem estruturas para isso e vão te auxiliar da melhor forma com mais segurança, porque você pode correr risco, inclusive se expor a venenos, coisas que não deveria ser, é um risco à sua própria saúde, ou você causar algum tipo de desequilíbrio ecológico se você contaminar o meio com produtos que não deveriam estar lá. Então procure os profissionais especializados. Essa entrevista do Dr. Célio Vital, que é infectologista e médico de viagem, estará disponível para vocês lá no nosso canal do YouTube. É muito simples, vai lá, acessa, vai em vídeos e compartilhe essa entrevista com o maior número de pessoas, tá? Não é motivo para pânico, é alerta e é informação. E claro que você estará sempre atento. Célio, muito obrigada, Eu tá? Eu agradeço o convite. Por todos os esclarecimentos aqui, tá bom? Muito obrigado. E volte mais vezes, viu? Sempre vem. Olha só, junto com o Dr. Célio, né? Eu vou, mas volto amanhã. Deixa eu mandar um beijo para a Alzira.